Bom, então hoje, voltando, né, ao nosso estudo, hoje nós vamos iniciar o sétimo capítulo do livro Libertação. Nas semanas anteriores, a gente estava no sexto capítulo, quando a gente teve notícias ali por parte do mundo espiritual com relação a condições espirituais muito limitadas, né, endurecidas por quadros obsessivos, né, bem avançados, que se chamam os ovoides. E então o André Luiz e o Gúpio, então e mais o Eloy estavam ali observando e prestando atenção naquilo. Eles estão ali dentro daquela cela com aquela grade que pode observar lá fora, esperando a possibilidade de conversar com o Gregório. Então vamos começar aqui no sétimo capítulo que se chama Quadro Doloroso. De manhã, um emissário do sacerdote Gregório com semblante mal-humorado, veio notificar-nos, em nome dele, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Então, olha que interessante, né? Como eles desconheciam quem eram aqueles espíritos, eles foram levados de maneira comum. Eles foram conduzidos para um ambiente de proteção, de uma prisão, né? E quando foi aquela operação seletiva, aqueles espíritos encarregados pela seleção viram que eles eram espíritos que não tinham culpa, não tinham nada mais atrasado, mais denso, nenhuma limitação, e por isso agora, provavelmente, o Gregório não mantém eles presos. Fala assim, vocês têm liberdade até à tarde, às primeiras horas da tarde, que é quando vocês vão ter a entrevista com o Gregório. Oi, Adriana. Boa tarde. Boa noitinha Boa já, tarde. né? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? E aí, então, seguindo, ausentamo-nos do cubículo, sinceramente desafogados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Então, olhem que interessante a descrição do André Luiz. O André Luiz não conseguiu descansar naquele ambiente, por mais que ele tivesse tranquilo, amparado com relação à própria condição. Mas o ambiente era pesado demais. Convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Então, da mesma maneira que eles conheceram ali uma situação em que eles foram apresentados a esses espíritos na condição de ovoide, agora fora da cela, o Gúbio chamou eles para poder ver mais de perto. Eloy e eu acompanhámo-lo, satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Então, existiam vários nessas condições ali naquele ambiente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Então a gente vê aqui um ambiente onde a alienação, o quadro de perturbação mental, vai a um grau extremo e é por parte ali de quase todos os que habitam aquele local. Exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo. Então, olhem que interessante, espíritos que ele não sabia categorizar, classificar. Se eram seres humanos muito ignorantes, muito brutais, né? Ou quase que de outra espécie de ser humano, né? Como quase que se fossem homens das cavernas, de primitivismo.
entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. Então ele não via nada, né, mais elevado no meio daquela população de espíritos, naquele ambiente mais baixo ali do umbral, né? O instrutor informou-nos então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Então, é triste porque parece que realmente essas pessoas ali estão num quadro muito doloroso e alheias a tudo que acontece ao redor. Então, elas estão fixadas, obcecadas com uma ideia recorrente ali em algo que eles não conseguem, de algo que eles não conseguem se desvincular, não conseguem sair, ficam como presos. Então eles, de um modo geral, todos aqueles, cada um intimamente, luta com a sua própria ideia fixa, implacável e obcecante, e gastando longo tempo para se reajustarem, rebaixadas pelas próprias ações. Então isso não é nada sem a responsabilidade de cada um de estar naquela condição, então rebaixadas, eles estão lá, lá embaixo, no fundo do poço, por ações pessoais escolhidas, né, através do livre-arbítrio, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Então, tudo o que poderia ser estímulo positivo, né, e até algo que a gente possa muitas vezes imaginar, que não é tão importante, mas o fato de a gente ter bom gosto por algo que agrada, tanto no paladar quanto visualmente. Então, busca pelo um conforto que é construtivo, porque a gente sabe que a busca pelo conforto material às vezes pode ser um sinal de atraso, dependendo do apego. A beleza, a mesma maneira, a gente pode imaginar que, dependendo de como a gente encara, ela é prejudicial, mas os espíritos elevados várias vezes citam isso, principalmente na obra de Leon Denis. Falam que faz parte da evolução o belo e o bom, a beleza que é santificante, não a beleza degradante, né, com relação ao apego ou às paixões. Mas estes ali parece que estão até alheios a esses estímulos que poderiam ser positivos e se entregam a esse relaxamento lastimável. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. Então era um ambiente hostil em todos os sentidos. As pessoas que habitavam ali eram, às vezes, com um olhar malvado, né? Às vezes dementadas. O ambiente era sombrio, as construções tinham um aspecto desagradável e o cheiro era desagradável. Tudo ali era desagradável. A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes.
provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes, e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Então, o André Luiz está observando tudo aquilo e nos narrando com detalhes, né, o que é esse ambiente. E aqui agora ele pensando, nossa, se fossem menos em número, né, a quantidade de pessoas que habitasse aquele ambiente, talvez fosse possível a gente organizar uma atividade de assistência social ali. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Então eu não consigo nem imaginar o que seria isso, né? E eu imagino que até mesmo quem lide com situações como essa, por exemplo, né, quem, né, Adriana, não sei se você tem esse tipo de contato, mas em ambientes onde muitas pessoas em desequilíbrio mental muito avançado, então um hospício, um manicômio, mas em escala muito maior do que o que a gente pode conceber, porque é uma cidade inteira de loucos declarados. Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Quer dizer, qualquer um que tentasse fazer algo ali de auxílio, parece que ele seria o louco, porque não fazia sentido. Não tem como ajudar a milhares de pessoas. Já é difícil muitas vezes conseguir levar o auxílio a um nessas condições, imaginem a milhares. Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com o Cristo. Então, o tipo de trabalho que é possível num ambiente como esse não é montar um pronto-socorro, como muitas vezes a gente viu em outros capítulos, em outros livros aqui da série do André Luiz. Então, o pronto-socorro ali, em determinada passagem do umbral, em níveis mais elevados. Aqui, o tipo de serviço é como esse que eles estão fazendo. Grupos pequenos que vão pontualmente conhecendo a situação de alguns espíritos, no quase que prontos a fazer a abertura, né, essa sensibilidade, é que fazem por renúncia a esse trabalho, que muitas vezes a gente pode classificar até como arriscado. Além das perturbações reinantes capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueado. Então, até o sol não aparecia com o brilho, mesmo sendo durante o dia. Era um ambiente de uma névoa, de uma densidade, que até o sol eles viam ali de maneira diferente. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas. Ao que o nosso orientador respondeu, aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Quer dizer, se a gente tivesse ideia que isso tudo que eles estão ali vivendo é fruto de criação mental, a gente não deixaria chegar no ponto. A gente teria medo. Ou devemos começar a ter medo. A nos policiar com relação a que tipo de pensamento, de criação mental que eu alimento. Porque dependendo para onde eu conduzo o meu pensamento, como eu lido com as dificuldades, eu vou me encaminhando muitas vezes para um ambiente como esse ou reforçar a ideia do que nós estamos vendo descrito aqui. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos
que lhe são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Gubbio. Então, olhem isso. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa o que os seus desejos lhe impõem. Então, e é exatamente o que a gente ouve com relação quando Jesus fala que o nosso tesouro está onde o nosso coração está. Então, onde eu coloco os meus desejos, meu pensamento, é isso é o mundo que eu vou criar. E então, para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente deseja e pensa, porque é aquilo que eu vou criando e que um dia eu vou me ver nessas circunstâncias. É que, na verdade, a gente não precisa se ver nessas circunstâncias depois do desencarne ou num ambiente do mundo espiritual. Porque se a gente prestar atenção, muitas pessoas vivem já, mesmo encarnadas, mesmo habitando, vamos supor, uma casa confortável, mas vive um inferno interior criado mentalmente. Porque essa pessoa, ela materializa aquilo constantemente na sua criação mental e vive dentro daquilo. E é isso que dá sequência no desencarne. Aliás, é como eles falam, cessam as ilusões. Então a matéria, na verdade, muitas vezes nos venda com certas realidades que nós vivemos, mas do lado de lá não existe isso. Nós vivemos exatamente a situação vibratória que nós nos encontramos. Então, ele falou: a nossa mente cria tudo isso. A Gubbio esclareceu atencioso, e essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Marcháramos, atravessando compridos labirintos, e achamo-nos diante de extensa edificação, que com boa vontade nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Então eles saíram da cela, né, foram andando pelas ruas e conversando sobre aquilo que eles estavam vivenciando, mas aí em determinado momento eles chegaram numa extensa edificação que olha como o André Luiz descreve, né? Com boa vontade nós vamos colocar nome de asilo de espíritos desamparados, porque talvez seja algo muito mais triste, é muito mais tenebroso do que isso que ele está descrevendo com boa vontade. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. Então, para que a gente tenha noção do que está sendo descrito, talvez a gente não consiga imaginar, mas o André Luiz só está falando nenhum sofrimento que ele presenciou até agora, desde o seu desencarne, tocou ele tão profundamente no seu íntimo como aquela cena que ele estava vendo ali. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda a espécie de padecimentos imagináveis. Então aquela construção, aquele muro, eles atravessaram o muro. E depois desse muro, ele viu um vale, né, enorme, habitado por todo tipo de sofrimento que a gente possa imaginar. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. Então imaginem uma muralha, um planalto e no fim como se fosse um abismo. Terminava um imenso planalto em um despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, olha isso,
para que a gente comece a ter uma noção do que é a dimensão desse planalto, desse ambiente. Numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Então, olhem isso, depois daquele planalto, o que tinha dentro desses abismos era povoado por muita dor, por muitos espíritos em condições muito tristes. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloi, o movimento era de recuo instintivo. Então, eles automaticamente tiveram o instinto de não avançar, de recuar. O orientador, no entanto, estava firme. O Gúbio, que já tinha conhecimento, já tem preparo, ele não, ele estava firme naquela posição. Mas o Eloi e o André Luiz recuaram. Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Quer dizer, ele nem deu atenção muito a esse recuo, mas ao invés de fortalecer aquele movimento de repulsa, ele, na verdade, ignorou e falou calmamente. Amontoam-se aqui como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. Então imaginem que na história da humanidade tudo o que tem de pior que a gente possa imaginar em todos os povos, em todas as cidades, em todas as circunstâncias, existem aqueles que são as piores criaturas, que realmente se desviam completamente de condutas morais e tudo mais. Então ali é o ambiente onde elas estavam, se encontravam, amontoam-se ali milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Então aqui a sensação do porquê o inferno é eterno, né? Para eles que estão vivendo aquilo, aquilo parece infindável, mas a gente sabe que só é eterno enquanto dure a determinação daquele espírito na persistência do mal. Quando ele se cansa ou quando ele se sensibiliza e resolve fazer um movimento diferente, ele automaticamente está se redimindo. Ele automaticamente encontra novas possibilidades. Mas o tempo que ele vai ficar ali é o tempo que ele, a sua teimosia, o seu endurecimento determinar. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou o sereno. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subcrostais. Então, olha isso, é como se fosse uma prisão enorme de treva que acontece nos precipícios abaixo da crosta terrestre. Mas não haverá recurso a tanto desamparo, indagou Eloi compungidamente. A gente vê que várias vezes esses espíritos em aprendizagem, né, nessas excursões de trabalho, mas também de aprendizado, quando eles se deparam com algo muito triste, ele fala assim: meu Deus, mas não tem como amparar, não tem como socorrer, Deus não está cuidando deles. Gúbio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave.
Quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna, mas se os cadáveres são contados por milhões, multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Então, quando um morto acontece, né, existe um sepulcro, né? Um local onde, uma sepultura onde habitais. Mas quando isso acontece em escala gigantesca, não resta outra opção. Isso também acontece, por exemplo, se a gente for comparar na nossa vida material, há ambientes onde muita morte acontece junto, por exemplo, numa guerra, que muitas vezes eles acabam fazendo uma vala comum para todos esses nessas mesmas condições. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, quer dizer, todos nós reencarnamos para combater as sombras que a gente carrega, né, os ídolos da mentira e da sombra, e adquirirmos princípios de sublimação. Então, todos nós estamos para combater sombra e adquirir luz. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando, né, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Quer dizer, oportunidades foram dadas a todos esses espíritos, mas eles todos, nessas condições, menosprezaram a oportunidade de seguir o bom caminho e escolheram o caminho, como fala aqui, adoram a ociosidade, né, a estagnação na ociosidade, a ignorância agressiva e o crime disfarçado, esquecendo-se da possibilidade de evoluir, de crescer, né, de se dirigirem ao caminho do bem, ao caminho onde nos aproxima de Deus, de nosso Pai. Ao invés de estruturarem destino santificante, com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. Eu fico imaginando, quando eu leio um trecho como esse, às vezes eu me pego pensando, puxa vida, é um espírito muito distante, né, do que a gente está imaginando que é a nossa condição. Mas às vezes eu caio na real também, eu paro e penso, puxa vida, não está muito longe de algumas teimosias, de algumas fugas que eu mesmo tenho com relação ao que me é oferecido e ao que eu voluntariamente resolvo adquirir o caminho contrário e falar, não, não é tão grave assim. Eu fico pensando, muitos desses espíritos começaram de pequenos deslizes, de pequenas revoltas contra a lei divina, contra as imposições da vida, e foram descendo. E quanto mais resistentes, quanto mais endurecidos, mais se encaminhavam para esse tipo de situação, para essa condição. Então eu falo, às vezes parece muito distante, mas às vezes eu caio na real e falo assim, não é. Todos nós estamos sujeitos a isso, dependendo de como a gente encara as, as questões da nossa vida, né? E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, quer dizer, olha aqui, está falando, eles têm dons da inteligência. Com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso
que nos resta fazer senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Então, situações que a gente tem que parar para pensar realmente se nós não estamos sendo teimosos e às vezes rebeldes, como alguns deles, ou se nós já não estivemos em situações semelhantes em tempos anteriores, né? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Então, tem explicação. A todos foi apresentada a oportunidade, mas todos estes desobedeceram. E é necessária, por quê? Porque são escolhas que fizeram e que a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo que a gente escolhe fazer, existem consequências. Para cada ação existe uma reação. E se nós não somos conduzidos através do amor, nós somos limitados pela dor. Então, uma situação como essa, muitas vezes, não é punitiva, mas é para limitação do mal e aprendizagem também. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar. Ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente. Sim, disse. Esta imensa coletividade, dentro da qual preponderam individualidades que, pelo sofrimento contínuo, se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Então, da mesma maneira que existe ali o Gúbio, o André Luiz e o Eloy naquela missão, existem outros também que descem e que então, como ele fala, que visitam toda e qualquer parte das esferas mais altas às mais baixas da criação. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Quer dizer, eles não têm condições ali de ver, de identificar quem são que estão ali misturados, né? Disfarçados muitas vezes para não contrastar e não humilhar também, mas que estão ali também a serviço do bem. Renúncia a serviço do bem. E aí ele explicando tudo isso, mostrando essa condição geral ali, aí ele fala: vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Então, por enquanto, nesse capítulo, nós chegamos no meio do capítulo aqui, nós vamos parar por aqui hoje, porque nós não vamos conseguir ver todo o restante para concluir esse capítulo em tempo que eu acho que não fique muito cansativo. Mas por enquanto, então, só foi a descrição do ambiente e dos espíritos que ali estavam e do que existe de auxílio também, que é de outra maneira, como a gente vem entendendo. Mas agora eles chegaram num ponto onde eles vão observar uma mulher que apresenta 3 ovoides ali ao redor dela. Então, ó, depois de mais alguns metros, eles vão encontrar uma mulher esquálida, estendida no solo. E que aí é o motivo da andada deles ali, né, com a liberdade que o Gregório possibilitou para eles, para que eles estudassem e entendessem melhor a questão dos espíritos ovoides. Mas nós vamos parar por aqui, então, hoje, certo? E na semana que vem, então, a gente volta aqui a partir do item 3, na descrição dessa cena com essa mulher aí, que tem esse quadro obsessivo aí desses ovoides. Certo? Alguma, Certinho. alguma observação a mais que vocês queiram fazer? Alguma dúvida que tenha ficado? Tá Alguma tudo bem experiência? por Eu mim, fico né? pensando no caso aqui, né, que a gente tem uma psicóloga no meio, no nosso grupo, e eu fico imaginando, a gente vê esses limites, né, onde o ser humano consegue chegar, né, de desequilíbrio mental,
como para os psicólogos, né, os psiquiatras, isso talvez deva falar de modo diferente, inclusive, né, porque vivenciam mais de perto situações como essa. Então eu fico muitas vezes pensando, Adriana, puxa vida, como será que ela encara tudo isso? Como que você se já teve alguma experiência com. Mas são coisas só que curiosidades, né? Ah, Mas- Marco travou quando você estava falando. ah, tá. Não, que eu fico imaginando muitas vezes, para quem tem alguma uma experiência com pessoas, né, em quadros tristes aí, mentais, né, como às vezes isso pode também chegar de maneira diferente, né, com relação à experiência que vocês têm na área da psicologia e da psiquiatria, né? Então, a gente entende que, na verdade, todos nós temos dificuldades, né, e potenciais para enlouquecer, né? Ah, e é então, e é isso mesmo. Não são algumas pessoas, todos temos isso. Aí depende Por muito, isso o cuidado, né, que nós temos que ter com a nossa sanidade mental, né, Adriana? sim. Mas quando você estava falando daquele momento lá que ele vê um monte de pessoas loucas e uma pessoa que sadia parecia um alienado, É. lembrei do alienista. Ah, sim, Ele vê que todos, exatamente. todos são loucos. Quem é louco, quem é são, né? Quem é louco, é verdade. Bom, maravilha. Então é isso. Por hoje, então encerramos aqui. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que nós temos juntos aqui. E na semana que vem, então, nós voltamos aqui a partir do item 3, Tá certo? Então, uma certo. ótima noite, uma ótima semana para todos. Até. Tchau, tchau, Ótima até. noite, até.